Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo eu vou lhe ensinar como utilizar o verbo modal might. Se após esse vídeo você gostar da nossa explicação, por favor não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Antes da gente falar sobre esse verbo modal propriamente dito, a gente tem que entender um pouco sobre a questão da pronúncia desse verbo modal. Em muitas situações é possível ouvir as pessoas, principalmente os nativos da língua inglesa, pronunciando esse verbo modal como might, em que a gente consegue captar o som do T no final da palavra. Contudo, em algumas situações, é muito provável que alguns nativos da língua inglesa optem por pronunciar esse verbo modal como might. Escute novamente. Might. Ou seja, é como se eu travasse, como se eu limitasse a pronúncia dessa palavra antes da pronúncia da letra T. Escute novamente. Might. O que eu faço é simplesmente repousar a minha língua no céu da minha boca quando estou a um passo de finalizar a pronúncia dessa palavra. Ou seja, eu simplesmente impeço que o som do T seja completado. Por se tratar de um verbo modal, a gente deve ter ciência de alguns aspectos que são características básicas de todos os verbos modais da língua inglesa. Um verbo modal é um verbo que atua como um verbo auxiliar. Contudo, a diferença entre um verbo modal e um verbo auxiliar, que é como se fosse uma categoria maior dos verbos modais, é que geralmente os verbos modais eles contêm algum sentido, eles não têm aquela carga neutra que está muito presente nos verbos auxiliares da língua inglesa. Outra característica dos verbos modais é que a gente não pode combinar um verbo modal com outro, ou a gente também não pode combinar um verbo que é classificado como auxiliar, mas não é um verbo modal. Isso significa que você não pode dizer coisas como might, must, might, should, might, does, e assim sucessivamente. Ou seja, após o verbo modal, o que a gente tem que fazer é posicionar um verbo principal na forma base. O que vem ser um verbo na forma base ou um verbo principal na forma base? Por exemplo, a gente conhece todos aqueles verbos muito comuns da língua inglesa, como por exemplo, to like, que significa gostar, to drive, que significa dirigir. Essa é a chamada forma infinitiva dos verbos. No caso da forma base, o que a gente tem que fazer é simplesmente remover a partícula to, e aí esses dois verbos vão ficar like, drive. Essa é a chamada forma base. Então você pode dizer might like ou might drive, que é exatamente o que eu disse. Logo após um verbo modal, a gente pode fazer o emprego de um verbo principal na forma base. Então você pode dizer coisas como he might like ou she might drive. Agora vamos dar uma olhada para que, afinal de contas, serve o verbo modal might. O primeiro uso que a gente pode empregar para might é quando ele expressa o sentido de possibilidade. Veja que eu disse possibilidade, eu não disse probabilidade, que é quando, por exemplo, a gente sente que algo é provável de ocorrer. Então, no caso do verbo modal might, ele tem esse primeiro uso que está ligado à questão da possibilidade. Pode ser uma possibilidade do futuro ou até mesmo a possibilidade do presente. O verbo modal might está ligado à questão da certeza. Como assim da certeza? Ora, algo pode ser certo ou incerto. Quando eu digo, por exemplo, my name is Daniel, repetindo, my name is Daniel. Isso é o que? 100% certo, é um fato, ou seja, meu nome é Daniel. Quando utilizamos might, nós não temos 100% de certeza como um fato. É por isso que a palavra-chave aqui é possibilidade. Por exemplo, você quer dizer para alguém do trabalho que você vai chegar alguns minutos mais tarde. Você vai chegar? Não, que você possivelmente, ou seja, que há uma chance de você chegar no seu trabalho mais tarde. Você pode dizer para essa pessoa ao telefone ou mesmo ao vivo e a cores, I might be a few minutes late. Repetindo, I might be a few minutes late. Ou seja, você quer deixar claro que pode acontecer de você chegar alguns minutos atrasado. Repetindo, I might be a few minutes late. Digamos que, por exemplo, você conhece uma mulher que perdeu o marido. Ou seja, ele faleceu e ela mora numa casa muito grande e você então parte do princípio de que acredita que aquela pessoa não vai continuar mais morando naquela casa, ou seja, ela vai vender a casa. Você pode dizer para um amigo sobre essa sua crença em inglês, she might sell the house. Então o verbo to sell é vender.
Então, por exemplo, você pode dizer para o seu amigo que quanto aquela moça que perdeu o marido e mora numa casa muito grande, você crê que ela vai vender, se desfazer daquele bem, você pode dizer para um amigo seu, expressando a sua opinião. She might sell the house. Você quer dizer, por exemplo, que algo pode ser verdade, ou seja, algo pode ser procedente. Então você pode dizer em inglês, it might be true. Por exemplo, alguém te conta um caso que fulano estava saindo com outra mulher, traindo tal pessoa. E aí você quer dizer que, por que não? Pode ser verdade aquilo. Você pode dizer isso em inglês como it might be true. Repetindo, it might be true. Uma forma que gosto bastante de usar might em inglês e que é muito comum a gente escutar nativos da língua inglesa usando might é quando estamos nos referindo a sugestões, a pitacos. Nesse caso, a gente combina o verbo modal might com verbos principais como prefer, like, want. Quando você quer dar uma sugestão para alguém e você não quer soar como uma pessoa talvez muito entrona ou talvez uma pessoa extremamente intrometida. Você tem um amigo ou amiga que está muito na dúvida se deve ou não ir no cinema, porque ela não sabe se vai gostar do filme. Como você já conhece essa pessoa há um tempo, ou seja, você sabe do gosto dela e sabe de que tipo de filme geralmente ela vai gostar ou não, você pode dizer, acreditando, se baseando na hipótese de que sim, ela deve gostar desse filme. Você pode dizer em inglês como uma sugestão. I think you might like it. Repetindo, I think you might like it. Ou seja, você está utilizando might simplesmente por uma questão de se tratar de uma recomendação, de uma sugestão. Apesar de might ser classificado como um verbo modal e muitos dicionários apontarem a possibilidade de se utilizar might associado à palavra not em inglês, não é muito comum a gente fazer a chamada contraction form quando a gente une a palavra might com not, como você vê aqui embaixo escrito nesse vídeo. Então, apesar dos dicionários da gramática normativa apontar, indicar que de fato existe a possibilidade de trabalharmos com a contraction form envolvendo might e not, não é comum no dia a dia. Então vamos dizer que, por exemplo, vocês vão na casa de uma pessoa, deixar uma encomenda e, sei lá, talvez ela disse que não vai estar no local, mas vai haver gente em casa. Contudo, essa pessoa não disse o horário que vai haver gente em casa, ou seja, você não sabe que horas exatamente vai ter gente na casa. Então você pode, conversando com um amigo que vai lhe acompanhar, dizer there might be someone in the house. Repetindo, there might be someone in the house. Ou seja, você quer expressar a ideia de que pode haver alguém na casa nesse horário em que você vai fazer a entrega. Caso você queira dizer que você acredita que não vai haver alguém, existe essa possibilidade, você pode utilizar might not na negativa. Veja como fica. There might not be anyone in the house. Repetindo, there might not be anyone in the house. Então o que a gente fez aqui foi utilizar might e not sem empregar a contraction form. Outro ponto é que, apesar da gramática normativa nos indicar que é possível construir perguntas com might, é muito comum nativos da língua inglesa se recusarem a esse tipo de abordagem. Principalmente se tratando de americanos, é muito provável que um americano ache extremamente estranho se você o fizer uma pergunta utilizando might. Como a gente aprende lá nas regras básicas da gramática inglesa, a gente utiliza o verbo modal logo no começo da pergunta. Então, por exemplo, você pode dizer em inglês, might I interrupt you for a moment? Repetindo, might I interrupt you for a moment? Então, digamos que você quer interromper alguém, a pessoa está conversando com outra pessoa ou está no computador trabalhando, e aí você quer ser educado e utiliza might na sua pergunta. Você diz, might I interrupt you? Então, como eu disse, apesar de no dia a dia não ser comum a gente escutar nativos da língua inglesa utilizando might em perguntas, a regra, a gramática normativa nos indica, nos ensina que sim, é possível utilizar might em perguntas. Então é isso, esse foi um vídeo super curto sobre como utilizar might em inglês. Caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de esclarecer algum ponto que foi mencionado nesse vídeo, ou talvez alguma questão que eu não mencionei nesse vídeo, deixe sua pergunta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de responder. Também gostaria de te pedir para compartilhar esse vídeo com seus amigos e caso você conheça alguém que realmente tem muito interesse em aprender a língua inglesa e gostaria de poder contar com ajuda gratuita, por favor, sugira os nossos vídeos a esse seu amigo.
Lembre-se que você também pode fazer download dos nossos vídeos. É que hoje em dia existem diversas ferramentas pela internet que lhe possibilitam fazer download dos nossos vídeos que estão aqui no YouTube. Assim você pode compartilhar com seus amigos no WhatsApp, inclusive de grupos de amigos que estão interessados em aprender inglês. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma. I hope it helps. Bye!